Só para saber se o ministro está aqui já. Só para saber. O João desapareceu. Bom dia, bom dia. Eu não sei onde está o ministro. Débora, daqui a pouco eu ligo para você. Eu não sei. O ministro está aí, João? Porque eu não posso ficar aqui sem saber se o ministro está aí ou não. Bom dia. Sim, o ministro está aqui. O ministro Dino está aqui. Ei, ministro, tá fazendo bem essa... o Ministério do Senhor está bem mais magro, hein? Que maravilha, pô. Se eu soubesse, eu tinha... Olha, se eu soubesse, eu tinha concorrido finalmente a um cargo político. Se eu soubesse, eu tinha entrado mesmo na política. Quem sabe eu virasse o ministro e emagrecesse desse jeito que o Flávio Dino emagreceu. Só pode ser trabalho isso, não pode ser regime. Demais, viu? Deve ser trabalho, deve ser trabalho. Ministro, como anda o senhor? É um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena. Prazer falar com você, cumprimentar todos os ouvintes. De fato, as tarefas são muitas e espero que a gente consiga fazer um bom trabalho, continuar um trabalho sério, honrado, como fizemos aqui anteriormente em outros cargos, agora também no Ministério da Justiça e no Senado. Bom, ministro, com o país dividido, né, a gente esperava que houvesse polarização, mas não polarização a ponto de chegar a um golpismo, a terrorismo, a vandalismo, sei lá o que pode chamar isso. Eu até havia dito ao senhor, daqueles primeiros atos que houve em Brasília, antes da posse do Lula, é até por isso que eu acho que realmente foi engendrado o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Nós conversamos aqui com aquele vandalismo que houve em Brasília, os caras tentaram derrubar ônibus, botaram fogo em tudo, e foi momentos antes da posse do Lula, né? Eu até havia dito ao senhor, no jornal Gente, aqui, dirigido pela Thaís, se o senhor não ia invocar a lei de terrorismo, antiterrorismo que existe já no nosso Código Penal, não é? Eu já previ alguma coisa parecida com isso. Aí a história do Pedro Lobo, o Lobo vem aí, o Lobo não veio. Disse que ia haver atentado contra o presidente Lula, na posse do presidente Lula, e o Lobo não veio. E aí se esperava que o país estivesse harmonizado, se esperava que realmente a polarização ficasse nas ruas e não que a gente tivesse tentativa golpista e, de repente, quando menos esperava, eu estava fazendo um churrasco aqui em casa, tive que sair correndo para Bandeirantes. O Lula estava perplexo, quando o presidente Lula soube do que aconteceu, estava perplexo em Araraquara, com o nosso amigo Edinho, que é uma figura muito bacana, prefeito de Araraquara, gosto muito do Edinho. Ele, na hora, você percebia que o presidente estava sem entender aquela situação. Ninguém esperava aquilo. Aquilo foi uma barbárie e o presidente foi muito inteligente, né? Ninguém chega a ser presidente 3 vezes se o cara não tem perspicácia. Ele interveio na segurança do Distrito Federal, mas não interveio politicamente. Quem fez isso foi o Supremo, afastando o Ibanez de madrugada. Mas aquilo tudo que aconteceu, todo mundo disse que serviu para fortalecer o governo, que o governo está melhor, saiu mais forte daquilo. Bom, parece ter saído mesmo. Mas não há dúvida que havia uma tentativa de golpe e que alguma coisa deu errado para quem pensava em dar o golpe. Outros dizem que foi uma maneira de testar um governo que estava começando. Não sei o que foi, mas aquilo atrapalhou o Brasil pra caramba. O Brasil é um país quebrado dentro de uma economia globalizada quebrada. Quer dizer, gente que compra da gente está comprando menos. A dificuldade do Brasil sair da crise é grande. Não pode haver polarização que não seja só oposição sadia. É até bom você ter oposição que corrija os seus erros, mas golpe não. Então muita gente que ia investir no Brasil deixou no primeiro momento de investir no Brasil. Isso é terrorismo econômico. Isso foi para solapar realmente as bases do governo. Ministro, há evidências de que aquilo foi uma tentativa de golpe, uma forma de testar o governo e muita gente foi presa ali na hora. Agora, interessante é prender, eu sou a favor disso, muito a favor disso, porque a história está aí para nos ensinar, é prender a mão que balança o berço. Quem estava atrás daquilo, por ação, por omissão, por financiamento ou não, quem é que estava atrás daquilo está sendo identificado
e colocado na cadeia. Eu acho que isso tem que fazer mesmo. Não é revanchismo, não. É simplesmente aprender com a história. Eu estou vendo aqui na capa do UOL que a Polícia Federal prende ex-chefe do setor da PM do distrito e mais 3 oficiais por atos golpistas. Não me parece que aquilo tudo tenha ficado só com financiamento de A ou B, com a omissão da Polícia do Distrito Federal. Me parece que tem gente mais grossa atrás disso. E até que ponto há evidências disso, ministro? Em primeiro lugar, é claro que você tem razão, Datena, quando aponta que a existência da oposição é saudável. Nós queremos a oposição, porém, que não extrapole a lei. A lei é o parâmetro que regula todas as relações humanas, inclusive as relações políticas, envolvendo essa necessária disputa que deve ser sadia, que deve ser construtiva entre governo e oposição. O que nós tivemos no dia 8 de janeiro não foi isso. Nós não tivemos oposição, nós tivemos um ataque golpista, terrorista, criminoso, que destruiu o patrimônio público e gerou prejuízos às pessoas que estão nos ouvindo agora. O custo do terrorismo, daquele dia 8 de janeiro, já chegou a 40 milhões de reais. E esse dinheiro saiu da onde? Do bolso do povo brasileiro, porque as pessoas destruíram prédios públicos, destruíram viaturas, foi necessário reforço policial. E quem está pagando isso? Exatamente as pessoas que precisariam que esse dinheiro fosse gasto em outras áreas. Então o terrorismo é irresponsável, é criminoso e é contra o patrimônio do povo brasileiro. Nós estamos fazendo essa investigação, essa apuração, por intermédio da Polícia Federal. Milhares de pessoas foram presas, já há centenas de processos criminais propostos pelo Ministério Público, e estamos fazendo isso que você aponta, no sentido de que é preciso chegar aos executores, mas aos mandantes. E a estas alturas não há dúvida que havia, sim, o termo que você usou, um engendramento, ou seja, um planejamento de inteligências do mal que visaram, desde o dia 30 de outubro, não aceitar o resultado das urnas. Eleição, você ganha, você perde. Em 2018, nós perdemos. Eu apoiei o Haddad perdeu do Bolsonaro. O Bolsonaro governou, diz que governou durante 4 anos, pouco importa. Perdeu a eleição, espera a eleição de 2026, é igual a Copa do Mundo. Eu queria que o Brasil tivesse vencido da Croácia, perdeu. A gente ia invadir o Catar? Não, tem que esperar a próxima Copa do Mundo para ganhar. Então é exatamente essa a situação da política e eu espero que essas investigações sirvam também para que essas pessoas entendam que esse discurso de ódio, de vale tudo, de rasgar a lei, de pisotear a Constituição, não pode ter espaço no Brasil, inclusive pelo aspecto que você sublinhou. Isso afasta investidores, afasta pessoas que querem acreditar no Brasil, gerar empregos no Brasil, porque quem é que vai investir num país conflagrado, num país bagunçado? Então é muito importante que essa ação policial ocorra, está ocorrendo. Você mesmo acabou de ler uma notícia, hoje ocorreram outras operações, vão continuar, a parte da polícia está sendo feita, com independência técnica. Eu apenas aponto essa direção, apurar não só quem estava na esplanada quebrando as coisas, mas quem financiou e quem planejou. E quem, por ação ou omissão, concorreu para aquele resultado desastroso. Isso está, sim, acontecendo, vai continuar a acontecer, e claro que o Poder Judiciário vai julgar essas pessoas. Bom, o senhor tem informações privilegiadas que a gente não passa nem perto. E assim tem que ser. No seu ministério, o presidente Lula, a mesma coisa. Quando o presidente Lula trocou o comando do Exército, não fez de graça. Tá? Quem tentou esses atos golpistas, esse golpe, talvez contasse com a adesão total das Forças Armadas. Até que ponto foi importante as Forças Armadas entenderem, a maior parte delas, né, que são forças de Estado e não de governo, que independente do presidente que esteja lá, ele é chefe das Forças Armadas e as Forças Armadas têm que defendê-lo e ao país. Até que ponto essa não adesão geral das Forças Armadas impediu esse golpe no Brasil? Foi decisivo que houvesse a compreensão da imensa maioria das Forças Armadas quanto ao respeito à lei. Eu diria que a imensa maioria das Forças Armadas, independentemente do seu voto,
soube distinguir a sua legítima preferência política, ideológica, partidária, do cumprimento daquilo que o artigo 142 da Constituição Federal ordena. O comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República, eleito pelo povo brasileiro. Havia, sim, infelizmente, pessoas com outra atitude? Sim, havia. Essas pessoas estão sendo investigadas. Mas eu concordo com você, Datena, o objetivo era esse, era que aquela cena terrível, hedionda, deplorável da destruição das sedes dos três poderes funcionasse como uma espécie de estopim. Essas pessoas desvairadas acreditavam que aí haveria uma espécie de rebelião militar, popular, e que conduziriam ao fim da democracia no Brasil. Não ocorreu isto, e é louvável o papel da imprensa, do empresariado, do povo em geral, da sociedade civil, inclusive das Forças Armadas, que respeitaram o resultado das urnas. Então, nós queremos trabalhar. Acho que o mais importante agora é entender isso. Nós temos muitos desafios. Na minha área mesmo, segurança pública, desafio imenso. É claro que os terroristas atrapalham, porque a gente tem que pegar a polícia e botar para proteger os prédios públicos, porque eles querem invadir e destruir tudo. Então, essa polícia faz falta para quem? Para a sociedade. Então, se os terroristas entenderem que eles não podem destruir as coisas, jogar bomba, matar as pessoas e respeitarem o resultado da eleição e esperarem a próxima, é claro que a gente vai ter condições de fazer um trabalho melhor para essas necessidades básicas da população, alimentação, emprego, trabalho, no meu caso aqui, segurança pública. Bom, nós estamos na Band News TV e quase todo o complexo de informação Bandeirantes e também sendo retransmitidos pelo site UOL, que é o maior site do país. Falando nisso, está na capa do UOL, e bem a propósito do que a gente comentava, que o Ministério Público Militar abre 8 investigações sobre a atuação de oficiais em atos golpistas. Bom, além disso, não é, o Ministério Público Militar pretende cortar na própria carne, pelo que eu estou vendo. Se houver provas disso, o governo tem informações de que gente da área militar, no entorno do presidente Jair Bolsonaro, possa ter participado desses atos golpistas de uma forma ou de outra, ou não? Essa hipótese de investigação muito forte. É claro que ela precisa ser confirmada e todas as diligências, essas inclusive do Ministério Público, a que você fez alusão, visam a confirmação, ou seja, a produção de provas de que algo de muito estranho aconteceu. Nós temos uma indicação de materialidade óbvia. A proteção do Palácio do Planalto é feita pelo Exército, e esta proteção não ocorreu. Por que não ocorreu? Então, essa é uma linha óbvia de investigação, além de outras. Infelizmente, havia pessoas, às vezes da reserva, às vezes não, participando daquilo tudo. Então, essas pessoas têm que ser individualizadas para cumprirmos o preceito cristão de separação do joio e do trigo. A imensa maioria das Forças Armadas, das polícias, são trigos, são pessoas sérias que respeitam seus deveres. Infelizmente, no meio ali havia pessoas que estavam traindo a pátria, traindo o seu juramento. E é isso que vai ser identificado e que cada um responda. Nós não julgamos instituições, nós julgamos pessoas a partir de fatos. E é isso que a Polícia Federal está fazendo, vai entregar ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai julgar. É assim na democracia, assim está sendo, como está sendo nos Estados Unidos também. Tentaram fazer isso lá também, no Capitólio, no Congresso americano, invadiram, destruíram, mataram pessoas. Aqui, com a graça de Deus, Deus protegeu o Brasil, não houve mortes, mas houve tentativas. Nós temos policiais militares do Distrito Federal que foram espancados por barras de ferro, por pessoas fortes. Havia profissionais ali no meio daquela multidão. Não eram só pessoas contaminadas por fake news de WhatsApp. Havia, sim, pessoas com treinamento, que invadiram, que fizeram rapel, que sabiam da localização dos equipamentos, que estudaram as plantas dos prédios. Então, tudo isso está sendo apurado e nós vamos mostrar um a um quem foram esses criminosos. O Batalhão de Pronta Resposta em Defesa dos Poderes Constituídos em Brasília está situado no Goiás. Esse batalhão, que teria a chefia de um ex-assessor do Bolsonaro, que ia subir depois,
simplesmente não apareceu para a briga, né, para evitar que isso acontecesse. É por isso que se pensa na criação de uma Força Nacional, e não sei se o governo ainda pensa especificamente para defender Brasília? Brasília é a capital do país. Quando nós olhamos da Atena Washington, D.C., nos Estados Unidos, lá existe uma Guarda Nacional, existe a Polícia Municipal, que seria equivalente à Polícia Militar do Distrito Federal no Brasil, e há a Guarda Nacional, porque os prédios públicos das sedes máximas do poder do país não podem ficar submetidas aos humores e problemas da política local. Então, nós estamos sim propondo a criação da Guarda Nacional para cumprir dois papéis. O primeiro, a proteção dessa área cívica, e aí os recursos seriam compensados do Fundo Constitucional do Distrito Federal, ou seja, não haveria aumento de despesa em relação a isso, e nós teríamos também essa Guarda Nacional substituindo a atual Força Nacional, que é provisória, é temporária. Vou dar um exemplo agora das terras indígenas e Yanomamis, ou quando há alguma crise na segurança pública de algum estado. O Ministério da Justiça manda a Força Nacional, o governador pede e a gente manda a Força Nacional. Quem é a Força Nacional da Atena? São policiais militares dos vários estados que são emprestados ao Ministério da Justiça. Ela é temporária. O que nós queremos? Substituir essa despesa com essa força temporária por uma força permanente. Então, a Guarda Nacional atuaria em Brasília, nessa área cívica, área aqui de interesse nacional, e nós teríamos também a atuação quando houver, por exemplo, uma crise na segurança pública de algum estado. Hoje vai a Força Nacional. Agora estão saindo daqui a pouquinho, 100 integrantes da Força Nacional para Roraima. Vão no avião da Força Aérea. Ora, essa Força Nacional são PMs de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Com a criação da Guarda Nacional, esses PMs seriam devolvidos aos estados para ajudarem na segurança pública de cada estado, e nós teríamos a Guarda Nacional para cumprir esse papel. Então não gera despesa e, a meu ver, funciona melhor para a segurança pública. A Guarda, a Força Nacional de Brasília, estaria sob seu comando, o comando do seu ministério inicialmente? Nós estamos propondo que seja uma gestão compartilhada entre os três poderes. É vinculada ao Ministério da Justiça, claro, mas haja uma espécie de coordenação do Poder Executivo, Poder Legislativo, Congresso Nacional, Senado, Câmara e o Supremo. Hoje você tem as polícias legislativas. Quem faz a segurança do Senado é a Polícia Legislativa do Senado. Quem faz a segurança da Câmara é a Polícia Legislativa da Câmara. Quem faz a segurança do Supremo é a Polícia do Supremo. Mas elas só podem atuar dentro dos prédios. Elas não atuam na esplanada, na rua. Então a Guarda Nacional, que substituiria a PM do Distrito Federal, nesse policiamento ostensivo, aqui na avenida, na rua, quando houver protesto, e em articulação com as polícias dos três poderes e com o Exército. Então a gente teria uma proteção melhor dos três poderes, além de termos maior eficácia no apoio à segurança pública dos estados, como nessa situação da crise dos indígenas Yanomami com os garimpeiros. Bom, o senhor falou a coisa mais óbvia que existe, que eu disse há muito tempo atrás. Quando o presidente Jair Bolsonaro fala em jogar nas quatro linhas, e ele deixa o país, não sei se pelo objetivo de não passar a faixa, não sei se foi esse o objetivo. Disseram que foi, mas eu não sei se foi. Isso deve estar sendo investigado. Mas um cara que tem 2 milhões de votos a menos, que tem metade do país na mão, tá? O mais inteligente era jogar dentro das quatro linhas, como ele disse que sempre jogou, tá? E disputar as eleições. Foi o que o senhor disse agora aí. Porque o Bolsonaro, que me consta, num regime militar, tá? Ele nunca teria sido presidente. Porque um general não seria vice e um capitão seria presidente. Ele sempre foi eleito ou por voto impresso, ou por urna eletrônica, nos quase 40 anos de parlamento dele, pela via democrática. Tá? E assim deveria ser. Se ele faz uma oposição sadia, com o número de votos que ele teve, naturalmente seria um seríssimo candidato a de novo ser presidente da República, caso o governo Lula não desse certo. Uma coisa muito óbvia. Quando ele deixou o país, ele quebrou essa lógica. Não é? Agora, ele diz exatamente o que a gente está dizendo aqui, e eu disse isso logo quando ele saiu do Brasil. O Bolsonaro diz ter obrigação com a direita e fala em voltar
ao Brasil. Está na capa do UOL também, e relembrando que nós estamos transmitindo aqui pela Band News TV e pelo site UOL e pelas outras plataformas da Rede Bandeirantes de Comunicação. Mas o Bolsonaro devia saber que ele tem obrigação com a direita desde o começo, porque quase que ele ganha a eleição, ele perdeu por poucos votos. Se ele fica aqui e faz uma oposição sadia, porque, repito, a oposição sadia é importante, ele teria grande chance de chegar ao poder. Agora, a atitude dele de deixar o país, tá, parecida com a do Anderson Torres, de deixar Brasília ao Deus dará, já se prevendo que ia acontecer algo ruim, tá? Até que ponto o presidente Jair Bolsonaro pode voltar tranquilo para o país e se ele está sendo investigado e há probabilidade de prisão até do presidente se ele voltar ao Brasil? Caiu a linha. Caiu a linha. A linha simplesmente congelou. E era uma pergunta importante. Não sei se o Flávio está me ouvindo. Está me ouvindo, Flávio? Ministro, está me ouvindo? Ok. O senhor ouviu a pergunta que eu fiz ou não? O senhor ouviu a pergunta que eu fiz? Ouvi. Bom, normalmente alguém que liga para o senhor aí, aconteceu alguma coisa diferente? Normalmente quando cai a linha assim, não, se precisar, não, fica à disposição. Mas eu dizia que não foi inteligente o Bolsonaro deixar o Brasil. E agora ele quer voltar e se corre risco, se ele está sendo investigado e corre risco, inclusive de prisão. Quem o colocou nessa situação difícil foi ele próprio. Quem o colocou nessa situação de investigado foi ele com seus atos. E aí, ações, omissões, e efetivamente ele é investigado. E agora há pessoas próximas a ele, é importante mencionar isto, não são opositores, são aliados dele que estão falando que ele participou de reuniões gravíssimas. Então, não é uma ação de quem não gosta dele, são pessoas que frequentavam a casa dele. E claro que essas pessoas estão sendo ouvidas, há documentos que foram apreendidos e, obviamente, como qualquer brasileiro, qualquer brasileira, ele terá que prestar esclarecimentos sobre os fatos que os seus aliados estão apontando que ocorreram. Reuniões para planejar grampear telefones de ministros do Supremo, há pessoas que foram presas em razão disto, então, e outras que serão, inevitavelmente. Então, é claro que todos são iguais perante a lei, é um preceito constitucional. Então, não há, por parte do Ministério da Justiça, por parte do presidente Lula, nenhuma orientação no sentido de perseguir pessoas. Nós não investigamos pessoas. Nós investigamos fatos. Agora, as pessoas que participam dos fatos, na medida que os fatos devem ser esclarecidos, essas pessoas devem, nos termos da lei, ser ouvidas até para que possam se defender. Então, eu não posso afirmar a você, Datena, e aqueles que nos acompanham, a sua audiência, de que haverá tal ou qual providência em relação a qualquer pessoa. O que eu posso dizer é que ninguém está acima da lei. Ninguém vai ser perseguido, agora ninguém tem imunidade. Vejam, o ex-presidente Lula, quantas vezes foi intimado para prestar esclarecimentos? Respondeu processos, foi julgado, foi absolvido, foi inocentado, concorreu, venceu a eleição. Então isso é da vida democrática. Eu espero que ele volte, até porque se ele não voltar, aí sim pode configurar uma situação em que ele estaria fugindo de procedimentos legais. E eu não quero crer que um ex-presidente da República vá fugir de prestar esclarecimentos que são importantes. O governo brasileiro tem reunião do Biden com o Lula agora, o governo brasileiro pretende tomar alguma providência em relação ao retorno do Bolsonaro ao país, ou por enquanto não? Por enquanto não, porque não há ainda nenhuma situação ensejadora do pedido de extradição, que seria legalmente cabível. Claro que se ele alongar essa permanência, aparentemente temporária, e alongá-la definitivamente, aí sim a situação muda. Mas hoje não há nenhuma providência
relacionada à extradição dele. Há pedidos de extradição relativa a outras pessoas que já têm ordem de prisão e que estão nos Estados Unidos. Mas em relação especificamente ao ex-presidente da República, nesse momento não há nenhuma providência do Ministério da Justiça voltada à realização da chamada extradição. Sobre o ex-presidente, para terminar esse assunto, o senhor disse que eram pessoas que estão sendo investigadas, né? Até agora não se encontrou evidências, ou se encontrou, não foram divulgadas, que frequentavam a casa dele. Tinha gente que participou do governo dele, que está sendo investigado? Nessa mesma cadeira em que eu me encontro agora, anteriormente se encontrava o ex-ministro da Justiça e que está, infelizmente, nesse momento preso e está sendo, portanto, investigado. Essa é uma das figuras do governo. Há deputados, há um deputado federal, ex-deputado federal, que integrava a base parlamentar do governo Bolsonaro e que frequentava a casa do ex-presidente da República, que também está preso. É isso que eu me refiro. Eram pessoas muito próximas. Em todo momento, há aliados do ex-presidente da República colocando em cenas de crimes. Veja, faço questão de frisar isso com toda clareza. Não somos nós, não são pessoas de outra posição política, não. São aliados, amigos e auxiliares do ex-presidente Bolsonaro que a todo tempo citam o nome dele. E é claro que isto gera consequências jurídicas. Questão dos Yanomamis, né? Claro que a prioridade é tentar minimizar aquele verdadeiro holocausto na Amazônia brasileira. As cenas são deploráveis, são lamentáveis. Eu não sei, viu, Flávio, ministro, eu não sei como é que o ser humano pode ser tão mal contra outro ser humano, principalmente contra os donos da terra, né? Nós matamos já 6 milhões de índios aqui. 6 milhões de índios foram varridos da face do nosso país e eram donos da terra. E pelo jeito a gente continua bom nisso, né? É um local de pouca comunicação e se quem estiver no poder não tiver interesse em comunicar, essas pessoas, ao que a gente estava vendo, estavam sendo exterminadas de uma forma proposital a deixar terra para bandido que estava garimpando de uma forma ilegal. E o que eu acho gozado é que, olha, o governo não vai ajudar os garimpeiros a sair de lá. E a pergunta que eu faço é outra: esses garimpeiros ilegais não vão ser jogados na cadeia? Porque a prioridade é você restaurar, se possível, até que ponto restaurar, a saúde de um povo que estava sendo eliminado, acredito que de uma forma sistemática e bem parecida com as dos campos de concentração, só que em céu aberto e com, pior ainda, né, com deterioração do ambiente, com o mercúrio jogado nos rios para matar peixe e tudo mais, né? Então a pergunta que eu faço, eu não sei se o governo vai ajudar garimpeiro a sair de lá. Garimpeiro que estava lá de forma ilegal tinha que ser preso. Eu não sei qual é a colocação que o senhor tem a fazer sobre isso. Nós temos, de fato, indícios gravíssimos do chamado genocídio, porque nós estamos falando a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham, de mais de 500 crianças que perderam a vida. Nós temos uma lei brasileira sobre genocídio que é de 1956, mas que é uma lei muito importante. Eu determinei a instauração de inquérito policial, já foi instaurado, para apurar da Atena genocídio contra os povos indígenas, envolvendo as crianças, para apurar crimes ambientais, para apurar a exploração ilegal do ouro e também corrupção com dinheiro da saúde, porque havia um abandono total. E como você diz, havia tecnicamente o que nós chamamos de dolo, ou seja, intencionalidade. Não era apenas um descuido ou um descaso, que se fosse descuido e descaso já seria grave. Mas nós estamos falando de ações intencionais, omissões intencionais. Então essa é a diretriz que eu estabeleci para a Polícia Federal e nós temos aí 3 fases. Uma que está em andamento, você apontou: restaurar a dignidade daquela população mediante o fim
dessa presença deletéria à saúde dos indígenas. Então, nós estamos retirando, mediante medidas policiais, coercitivas, obrigatórias, com reforço de contingentes que estão atuando lá. Temos as ações humanitárias para os indígenas, aí nós temos a fase da investigação, que é isso que você aponta, ou seja, entregar ao Poder Judiciário para serem julgados os responsáveis pelo garimpo ilegal, pelas mortes, pelo desvio de dinheiro público, que deveria ter ido para a saúde indígena e não foi, e também, finalmente, o debate sobre a sustentabilidade econômica da Amazônia, que é o debate mais importante. Nós temos lá quase 30 milhões de brasileiros e brasileiras que precisam viver, então não podem devastar o meio ambiente, é preciso encontrar saídas, inclusive junto a doadores nacionais e internacionais, para que haja uma compensação pelos serviços ambientais e ecossistêmicos que são prestados pela Amazônia brasileira, e com isso as pessoas poderem viver melhor. Então, são 3 âmbitos de intervenção que nós estamos debatendo. Aqui no Ministério da Justiça eu estou cuidando da parte emergencial, ou seja, garantir lei, garantir ordem no estado de Roraima, para que criminosos não possam continuar a agir impunemente à luz do sol, como infelizmente estava ocorrendo no âmbito do governo passado. Está no fim a entrevista, porque o ministro tem muita coisa para fazer, demais. Né? É por isso que eu digo, olha, eu não desejo alguma coisa porque ela pode acontecer. Né? Uma vez que eu fui, uma dessas milhares de vezes que eu fui candidato a alguma coisa, aí o Johnny, que é presidente da empresa aqui, me disse assim, Datena, o problema não é você entrar na eleição, é você ganhar. Depois, o que você vai fazer? Bom, e depois a pergunta final vai ser sobre esse seu regime aí que eu quero saber, porque eu trabalho pra caramba também, eu tenho 65 anos, faço 2 horas de rádio agora e 3 horas e meia em pé há mais de 20 anos, muito mais de 20 anos, e continuo gordinho. O senhor está escondendo alguma coisa que eu espero, o senhor me revele, se não puder ser publicamente por WhatsApp. Eu preciso emagrecer violentamente, mesmo que eu tenho 6 stents no coração, já tive uma operação de pâncreas, sobrevivi a pâncreas, e eu não posso ficar gordinho assim, porque senão eu vou embarcar. E o Calil está querendo colocar o 7º stent em mim. Calma aí. Bom, mas enfim, quanto ao chamado golpe Tabajara, né, denominação do ministro Alexandre Moraes, do senador Marco Duval, eu, a princípio, achei que o ministro estava certo, mas quando eu vi o currículo vitae do Marco Duval, não é possível um cara que tem uma noção de segurança pública como ele tem, é professor em artes marciais, inclusive foi professor de tropas especiais do Exército, ele é membro, acho que, honorário da SWAT, ele é um cidadão que mata um cara com um dedo. Então, é impossível, de repente, um cidadão identificar o que era um golpe e isso ser desmoralizado como golpe Tabajara. O Ministério da Justiça está entrando nesse caso do Marco Duval, porque é um cara que conhece muito de segurança, para achar que numa conversa entre ele, o Bolsonaro, e aquele sujeito que está preso, aquele Daniel Silveira, fosse uma conversa boba e desqualificada. Eu acho que, na realidade, tanto o ministro quanto o governo e as forças da lei deviam investigar melhor isso. O senhor também pensa assim? Eu não conhecia realmente esse senhor antes, agora do mês de janeiro. Eu realmente não conheço esses antecedentes dele e não sei, portanto, esse seu treinamento, capacitação, enfim, eu realmente nunca tinha ouvido esse nome da minha vida até o mês de janeiro. E ele é um senador. Entrou outra ligação. Vamos ver se volta para a gente encerrar a entrevista. Tá? Mas também não tinha muito mais coisas que perguntar. O ministro foi muito claro em relação... Bom, o senhor pode continuar respondendo. Acho que voltou, Datena. Eu acho que o cara voltou. Que tem então... esse preparo militar e de segurança pública, ele sabe identificar alguma coisa séria que está sendo discutida ali. É por isso que eu acho que não deve se minimizar
aquilo que ele denunciou no primeiro momento, voltou atrás no segundo momento, desdisse no segundo. Precisa saber onde é que ele está falando a verdade, onde é que ele está mentindo. Mas se num primeiro momento ele identificou uma tentativa de golpe, geralmente num primeiro momento a gente fala a verdade. É isso. Então, como dizia, eu realmente não conheço esse senhor, nunca havia ouvido falar dele até o mês de janeiro. Mas é um senador, era um deputado federal e era o presidente da República. Então, exerce funções elevadas e tem deveres relacionados aos cargos que exercem. Então, há essas várias versões, tudo isso, sim, é objeto de um inquérito na Polícia Federal, porque, como disse, independentemente de problemas ou não, de quem for essa pessoa ou qualquer outro, mas são revelações graves por pessoas que exercem funções públicas importantes. Então, é claro que há sim essa investigação, ele próprio já foi ouvido, esse Daniel Silveira está preso, e o que couber à Polícia Federal vai ser feito para que a lei seja cumprida. A mensagem principal é essa. O Ministério da Justiça e Segurança Pública é um órgão dedicado ao cumprimento da lei, independentemente de questões políticas, partidárias e ideológicas. A nossa missão aqui é garantir que a lei seja cumprida e haja ordem no país, ordem pública. Então, isso vai ser feito em relação a esses eventos e também ao combate à criminalidade, combate à violência, de todos os tipos. É uma missão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, um ministério, na verdade, dos mais antigos do nosso país, e que tem essa orientação firme, clara, nítida, mas com ponderação, com equilíbrio, com sobriedade, para garantir que todo mundo seja apresentado ao Poder Judiciário e ali seja julgado. Isso é uma área que me diz respeito, não como conhecedor, mas como observador da história, né? Faz mais de 26 anos que eu faço programa voltado à segurança pública, principalmente. Tem serviço também, mas voltado à segurança pública. Então, como observador, por mais idiota que você seja, você acaba aprendendo por osmose e empirismo. O que eu estou notando, ministro, lá atrás, quando eu dizia, tomem cuidado que, de repente, vão se formar grupos aí paramilitares e com organizações quase terroristas e mafiosas. Diziam que eu era sensacionalista. Pô, o que eu dizia lá atrás, o que acontece hoje, não é nem perto do que eu dizia lá atrás. O crime organizado hoje, principalmente com o PCC e outras organizações criminosas, ele é tão organizado que talvez seja a máfia que mais cresça no mundo. E isso tem que ser combatido, sob pena de fragmentação da segurança pública, porque os grandes crimes acontecem. E o que vem a bordo dos grandes crimes são os pequenos crimes que se tornam grandes crimes quando você vê que... O que eu estou observando, Flávio, é que a maldade está cada vez mais imperando. Não é só o crime pelo crime, parece que o sujeito quer roubar para poder dar errado e matar. Tá? O sujeito está roubando com tortura. 4 meninos invadiram a casa de uma senhora de 84 anos e bateram tanto nela, mas tanto, 84 anos, que ela morreu de um ataque cardíaco e um AVC. Logo em seguida mataram o menino com um tiro no rosto porque ele estava tirando foto de uma cena que está ocorrendo um crime. Todo dia tem gente morrendo na rua, sendo perseguida por uma alcateia de bandidos que não respeitam a lei de jeito nenhum. Lógico que eu sempre serei favorável aos direitos humanos, mas também nós temos o aspecto dos direitos humanos vítimas, de quem é vítima da situação. Então, não se combate isso diretamente com as polícias. A polícia é a malha protetora da sociedade, mas combate isso com lei. Com lei se combate isso. E, obviamente, resolvendo problemas sociais que também geram violência. Que não são o principal, são um fator importante, mas não são o principal. Senão a gente teria 100 milhões de assassinos pelas ruas aí e gente roubando, porque a maioria do Brasil é de gente pobre com essa distribuição de renda canalha que existe no Brasil. Pouca gente rica e muita gente pobre. E esses pobres morrem de fome, mas não vão roubar. Alguns, claro, não aguentam a situação e partem para o crime. Mas a coisa é mais séria. A lei é que precisa ser colocada e respeitada.
Tá? Depois entra a polícia para impedir que os crimes aconteçam e daí por diante. Mas a lei vem antes de tudo. Agir dentro da lei, e a lei precisa punir essa gente que está cada vez mais má, viu, Flávio? Dói o coração a gente ver os crimes que a gente vê. Sem dúvida, Datena, eu concordo com você de que é um dos maiores desafios nacionais e as soluções são estas que você apontou. Em primeiro lugar, a temática social, não há dúvida, porque essa distribuição de renda alimenta a violência, essa falta de distribuição de renda justa alimenta a violência. Em segundo lugar, uma melhoria do funcionamento das polícias, maior presença. Nós reunimos aqui com o secretário de Segurança dos estados, porque são os estados que fazem isso. Nós vamos ampliar agora os repasses de equipamentos, de viaturas, de recursos para os estados, inclusive também para guardas municipais e algumas cidades que são especialmente violentas. Vamos começar agora uma ação específica no mês de março contra feminicídio, que aumentou muito no Brasil, essa violência contra as mulheres. E nós temos esse terceiro aspecto que você aponta, a autoridade da lei. Quem garante a autoridade da lei? É o Poder Judiciário. Então é preciso que haja mais velocidade nos julgamentos, sobretudo de crimes violentos. Aí eu me refiro de crimes violentos contra a vida, homicídios, latrocínios, enfim, mas também crimes violentos patrimoniais, os roubos, por exemplo. Então são temas fundamentais que nós estamos trazendo para a nossa gestão. Nós temos aqui 30 dias no exercício da função e eu afirmo a você que nós vamos agir para que essas taxas caiam, não só dos crimes violentos letais, como também dos crimes violentos patrimoniais. É o maior desafio que nós temos. Vamos enfrentar, apoiar os estados, apoiar os municípios para que as polícias funcionem melhor. Ministro, me senti muito bem e vê-lo muito bem. Tá? Olha, trabalhar não faz mal para ninguém, viu? Pelo contrário, eu me senti feliz em vê-lo muito bem. É uma tarefa inglória, é uma tarefa difícil. Repito, o Brasil é um país com graves crises sociais, dentro de um mundo globalizado, com graves crises sociais, com as grandes economias do mundo em recessão, que dificulta a nossa recuperação, mas sempre há uma luz no fim do túnel. Que haja oposição, mas oposição sadia para corrigir rumos do governo que aí está, mas não adianta tentar matar o piloto do avião se você está dentro do avião, você vai cair junto com o avião. É torcer para a coisa dar certo e, se Deus quiser, a gente sair dessa linha de miséria, conseguir recuperar o Brasil, que o Brasil tem riquezas fantásticas, naturais, fantásticas, tem os maiores recursos do mundo. Mas o que tem de melhor no Brasil é gente. E a gente precisa acudir essa gente. Ministro, um bom dia ao senhor, que prazer vê-lo bem, viu? Um abraço grande, saúde principalmente e força para nos ajudar aí. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós, saúde, paz e esperança. Obrigado, viu? Um abração, bom dia a todos. Tchau, Flávio, um abraço grande. Ministro,